Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. O meu nome é Paloma e esse é o canal Páginas de Luz. E as páginas de luz são essas aqui, a Bíblia, tá bom? Eu tenho esse propósito de fazer a leitura completa de Gênesis ao Apocalipse em vídeos de no máximo 20 minutinhos. Ali um videozinho breve que eu tenho certeza que você consegue acompanhar 20 minutinhos do seu dia, tá bom? E se você assistiu o vídeo passado, você sabe que nós paramos na história de Isaac e Rebeca, ou seja, nós lemos o capítulo 24 completo. Foi até um pouquinho mais extenso, né? Tem capítulos da Bíblia que são um pouquinho mais extensos, então o vídeo ficou inteiro no capítulo 24, que conta a história de amor entre Isaac e Rebeca, mostrando que Deus claramente deixou muito óbvio ali que a Rebeca era a mulher escolhida por ele para casar com Isaac. E agora nós vamos dar sequência do capítulo 25 em diante. Então pega a sua Bíblia aí, capítulo 25 de Gênesis. Vamos lá? Outros descendentes de Abraão. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quetura. Ela lhe deu os seguintes filhos: Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Joquissã foi pai de Seba e de Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assurreus, os Letuseus e os Leumeus. Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Então aqui está mostrando que após o falecimento da Sara, e se você se lembra, ela viveu 127 anos. Ela engravidou ali do filho da promessa em torno dos 90 anos e viveu até 127 anos. Então, após o nascimento do filho dela, ela ainda viveu bastante. E aqui está dizendo que Abraão se casou então com uma outra mulher e teve outros descendentes também. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas, e antes de morrer, separou-os de Isaque e mandou que fossem morar na terra do Oriente. Então, Deus fez um milagre na vida de Abraão. Ele queria muito ser pai, mas a esposa dele não podia ter filhos. Deus realiza um milagre e faz com que ela engravide, e dessa gestação nasce Isaque. Isaque é o filho da promessa. Então, Abraão aqui deixa bem claro que ele separa Isaque dos demais filhos. Para os demais filhos ele oferece presentes, mas para Isaque ele deixa tudo. A morte de Abraão. Abraão viveu 175 anos, viveu bastante. Ele morreu bem velho e foi reunir-se com seus antepassados no mundo dos mortos. Os seus filhos Isaque e Ismael o sepultaram na caverna de Maquipela, que fica a leste de Manre, no campo de Efron, que era filho de Zoar, o Eteu. Este era o campo de Abraão. Este era o campo que Abraão havia comprado dos heteus. Abraão e Sara foram sepultados ali. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele, que morava perto do poço daquele que vive e me vê. Então aqui está explicando, né? Se você se lembra, Isaque é o filho de Sara, é o filho da promessa. E Ismael é o filho da escrava de Sara. E aqui está dizendo que eles fizeram o sepultamento, então, do pai dele junto com a mãe, naquela caverna que ele tinha comprado, naquele terreno. Nós passamos por esse episódio, por essa cena. E aqui está dizendo que o Isaque foi morar perto daquele poço onde a mãe dele viu um anjo. Então, a mãe dele viu um anjo que veio com a mensagem de Deus confirmando que ela ia engravidar, e ela deu o nome para aquele poço de poço daquele que vive e me vê, porque Deus vive e vê, né, a vida dela, né, e vê as nossas vidas. Então, da onde ele está, ele vê tudo. E aí, aqui está dizendo que Isaque, então, foi morar perto desse poço. Os descendentes de Ismael. Então, aqui agora está cortando para o outro filho de Abraão, que é Ismael, o filho que ele teve com a escrava Agar. E aqui tá falando dos descendentes dele, então, né? Ele cresceu, ele foi viver, ele teve uma esposa. E aqui tá falando: Ismael, o filho de Abraão e de Agar, a escrava egípcia de Sara, foi pai dos seguintes filhos por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho, e em seguida Quedar, Abidel, Misão, Mismá, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá.
São esses os 12 filhos de Ismael. Então Ismael teve 12 filhos. As suas terras e os seus acampamentos receberam os nomes deles. Então, conforme eles foram pegando terras para si, foi dando o nome para essas terras dos filhos deles. Cada um era chefe da sua própria tribo. Ismael tinha 137 anos quando morreu, indo reunir-se assim com seus antepassados no mundo dos mortos. Os descendentes de Ismael viveram na região que fica entre Avilá e Sur, a leste do Egito, ao longo da estrada que vai para a Assíria. Eles viviam separados dos outros descendentes de Abraão. Então aqui mostra que Ismael e os descendentes dele viviam lá no canto deles, lá separados dos demais. O nascimento de Esaú e de Jacó. Essa é a história de Isaac. Então agora corta por Isaac de novo. Corta pra lá. Vamos falar de Isaac, o Isaac que casou com a Rebeca. Essa é a história de Isaac, filho de Abraão. Isaac tinha 40 anos quando casou com Rebeca, filha de Betuel e irmã de Labão. Então você, meu amigo, meu irmão, minha irmã, solteiros, que acha que 40 anos e ainda não casou, tá tarde, aqui tá dizendo que ele se casou com 40 anos. Eles eram arameus e moravam na Mesopotâmia. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. O Senhor ouviu a oração dele e Rebeca ficou grávida. Na barriga dela havia gêmeos e eles lutavam um contra o outro. Então aqui está dizendo que Rebeca também, assim como Sara, também não podia ter filhos. E Isaac orou e ele atendeu. E vieram gêmeos e eles disputavam ali na barriga dela. Então desde a barriga eles já disputavam. Então se você sonha ser pai, sonha ser mãe, a Bíblia deixa muito claro que Deus é um Deus de milagres e que quando a gente ora, Deus pode atender. E aí ela pensou assim, a Rebeca pensou assim, por que está me acontecendo uma coisa dessas? Então foi perguntar a Deus o Senhor e ele respondeu. Então ela viu que os gêmeos brigavam e foi falar, Deus, por que isso acontece? E Deus respondeu, no seu ventre há 2 nações. Você dará à luz a 2 povos inimigos. Um será mais forte do que o outro, e o mais velho será dominado pelo mais moço. Chegou o tempo de Rebeca dar à luz, e ela teve 2 meninos. O que nasceu primeiro era vermelho e peludo como um saco de pele, por isso lhe deram o nome de Esaú. O segundo nasceu agarrando o calcanhar de Esaú com uma das mãos, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca teve os gêmeos. Então, olha só, ele casou com 40 anos, se passaram 20 anos quando ele tinha 60 anos que ele foi pai dos gêmeos, tá bom? E aqui tá dizendo, né, que seriam 2 nações de povos inimigos. Então, Esaú era o mais velho e Jacó era o mais novo. Esaú vende os seus direitos de filho mais velho. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado, gostava de ficar em casa. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Então aqui está falando que o pai Isaac gostava mais do filho mais velho que era caçador, Esaú. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó, o mais novo. A gente fala mais velho e mais novo, mas pensando que eles eram gêmeos, eles tinham a mesma idade, foi questão ali de minutos, segundos a diferença entre um e outro. Um dia, quando Jacó estava cozinhando o ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado e foi dizendo, estou morrendo de fome, por favor me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu, sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os direitos de os direitos de filho mais velho. Então a cena aqui é a seguinte, Jacó, que era o mais novinho, estava ali cozinhando, Esaú, que era o mais velho, chegou cansado, com fome, e falou, me deixa comer o que você está fazendo aí. E aí Jacó falou, eu te deixo comer só se você me passar os direitos de filho mais velho.
né? Provavelmente o filho mais velho, o primogênito, tinha direitos e ele queria que ele tivesse esses direitos no lugar. Esaú disse: Está bem, eu estou quase morrendo. Que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Então ele trocou os direitos de filho mais velho por um prato de comida. Então aqui diz que ele desprezou a bênção que ele tinha de ser filho mais velho. Vamos para o capítulo 26 de Gênesis. Isaac na terra dos filisteus. Naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes no tempo de Abraão. Por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito. Fique na terra que eu vou lhe mostrar. Por enquanto fique morando nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei. Darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que eu fiz a Abraão, seu pai. Farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E lhes darei todas essas terras. Por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo. Pois Abraão me obedeceu e cumpriu as minhas ordens, os meus mandamentos, as minhas leis e os meus ensinamentos. Assim, Isaac ficou morando em Gerar. Quando os homens do lugar lhe fizeram perguntas sobre a sua mulher, a Rebeca, ele disse que ela era sua irmã. E aqui nós lembramos então que, nesse momento, Isaac faz exatamente o que o pai dele fazia com a mãe dele. Ao invés de dizer que era esposa, dizia que era irmã. Mentia. Rebeca era muito bonita. E Isaac tinha medo de dizer que ela era sua mulher, pois pensava que os homens daquele lugar o matariam para ficar com ela. Então, mais uma vez eu repito, talvez naquela época matar o marido para ficar com a esposa fosse comum. Porque tanto Abraão quanto Isaac tinha muito medo que isso acontecesse. E aí ele repete a mentira do pai, dizendo que a mulher dele, a esposa dele, era irmã, com medo de ser morto. Isaac ficou ali muito tempo. Um dia Abimeleque, o rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu Isaac acariciando Rebeca, a sua esposa. Então Abimeleque mandou chamar Isaac. Então assim, o rei, né, que achava que eles eram irmãos, viu os dois se acariciando e falou: opa, tem alguma coisa errada. E mandou chamar. Ela é sua mulher, na verdade. Por que você disse que ela era sua irmã? É que eu pensei que me matariam se eu dissesse que ela era minha mulher, respondeu Isaac. Aí Abimeleque disse: por que você nos fez isso? Um de nós poderia facilmente ter ido para a cama com ela, e você teria feito a culpa cair sobre nós. Então Abimeleque mandou a todo o seu povo o seguinte aviso: se alguém tratar mal esse homem ou essa mulher, será morto. Então o rei entendeu a mentira e mandou avisar: ó, os dois estão protegidos, né? Não faz nem nada com ele e nem com ela, não toquem nos dois. Naquele ano Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Então ele plantou, mas ele colheu muito, 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 muito. Ele foi extremamente abençoado por Deus. Ele foi enriquecendo cada vez mais e se tornou muito rico e poderoso. Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele. Por isso eles entupiram com terra todos os poços que os empregados de Abraão, o pai de Isaac, haviam cavado no tempo em que Abraão ainda estava vivo. Então os invejosos ficaram com raiva e todos os poços de água, você imagina que devia ter muita escassez de água, né? Então eles cavavam bastante poços. E Abraão abriu muitos poços. Inclusive Abraão chegou a ter algum desentendimento ali com relação aos poços dele, mas ele foi firme para defender o que ele tinha construído. E aqui está dizendo que esse povo invejoso foi lá e tapou os poços que o Abraão tinha feito, meio que para se vingar ali
do enriquecimento de Isaac. Até que um dia Abimeleque disse a Isaac: vai embora da nossa terra, você ficou muito mais poderoso do que nós. Isaac saiu dali, armou as suas barracas no vale de Gerar e ficou morando ali por algum tempo. Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte. E Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Ou seja, ele recuperou de novo os poços, né? Um dia os empregados de Isaac estavam no vale abrindo um poço e acharam uma mina de água. Os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaac, afirmando que a água era deles. Então eles estavam ali pastoreando, né, provavelmente as ovelhas. Surgiu uma mina de água que os empregados de Isaac que acharam, mas os outros ficaram falando: não, essa água é minha. Por isso Isaac deu àquele poço o nome de discussão. Ele nomeou o poço de discussão. Depois os empregados de Isaac abriram outro poço e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs naquele poço o nome de inimizade. Isaac saiu dali e abriu outro poço. Foi abrindo poço aqui. E como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar de lugar espaçoso. Ele disse: agora o Senhor nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra e aqui vamos ficar à vontade. Dali Isaac foi para Berseba. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali e adorou a Deus o Senhor. Ele armou as suas barracas naquele lugar e ali os seus empregados cavaram outro poço. E aí vamos encaminhando então para o finzinho do capítulo 26. Então você viu aqui que o pessoal invejoso começou a gerar ali uma perseguição com Isaac. Mas Deus apareceu para ele e falou: não tenha medo, pois eu estou com você. E eu reafirmo a promessa de que você terá muitos descendentes e muitas bênçãos. Isaac e Abimeleque fazem um trato. Então Isaac e o rei fazem um trato. Certo dia Abimeleque saiu de Gerar e foi conversar com Isaac. Com ele foram o seu amigo Auzate e ficou o comandante do seu exército. Ficou é um nome, tá, gente? Isaac perguntou: por que é que vocês vieram falar comigo se têm ódio de mim e até me expulsaram da sua terra? Aí eles responderam: agora nós sabemos que o Senhor Deus está com você e pensamos que deveríamos fazer um trato com você, selando com juramento. O trato é esse: você não nos fará mal, assim como nós não faremos mal nenhum a você. Nós fomos bondosos para você e deixamos que fosse embora em paz. Olha aqui, o rei é tão folgado que está dizendo que expulsou o Isaac, mas expulsou ele em paz, como se isso fosse uma coisa boa. Não era nem para ter expulsado, né? Só expulsou por inveja. Agora está claro que o Senhor o tem abençoado. Então o que ele falou aqui? Poxa vida, aqui ele estava prosperando. A gente expulsou ele, ele prosperou do mesmo jeito. Então é porque Deus está com ele, né? Vamos fazer um trato com ele ali. Então Isaac preparou um banquete e todos eles comeram e beberam. No dia seguinte eles se levantaram bem cedo e fizeram o trato e cada um fez o seu juramento. Isaac se despediu deles e eles foram embora como amigos. Nesse mesmo dia, os empregados de Isaac foram dar-lhe a notícia de que haviam encontrado água no poço que estavam cavando. Isaac pôs nesse poço o nome de Seba, e por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. As mulheres de Esaú. Então ali explicou que eles fizeram um trato, ficaram amigos e tudo bem. E aí aqui no finalzinho diz: quando tinha 40 anos, Esaú casou com Judite. Então aqui cortou a história pro filho mais velho do Isaac. Tá dizendo que quando o filho mais velho do Isaac fez 40 anos, ele casou com Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Edom, duas moças eteias. Então ele casou com duas mulheres, Judite, filha de Beri, e com Basemate, filha de Elon. Foram duas moças eteias. E essas duas mulheres amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca. E aí nós finalizamos aqui o nosso vídeo, né? Já deu o tempo.
Então vamos repassar para a gente refletir um pouquinho em tudo que aconteceu, né? Então aconteceu a despedida, né, de Abraão. Ele viveu muitos anos e Deus gostava muito dele, né? Tanto que faz muitas promessas na vida de Abraão. E ele partiu. E aí então aqui começa a falar de fato o que foi acontecendo na vida do Isaac, né? Ele teve gêmeos, né? Ele e a sua esposa tiveram gêmeos através de oração. Então a gente tem que refletir mais uma vez nos milagres que Deus é capaz de fazer, não é mesmo? E desses gêmeos, né? Temos uma outra lição aqui, pois o mais novo quis os direitos do mais velho e isso foi trocado por um prato de comida. Então nós temos que refletir muito em bênçãos que Deus nos dá. E muitas vezes, sem perceber, nós rejeitamos as bênçãos de Deus. Quantas vezes, e isso acontece, às vezes Deus nos abençoa e nós não percebemos que acabamos rejeitando uma bênção, né? Às vezes a gente desdenha até, às vezes a gente até tá ali farto, né? Não tá faltando nada e estamos reclamando. E isso também, de certa forma, é desprezar as bênçãos de Deus, né? Então que a gente possa tomar muito cuidado e prestar atenção para não desprezar o que Deus coloca de tão precioso, de tão bom nas nossas vidas. E aqui mostra também que quando a pessoa tem promessa, não importa onde ela tá. Então, quando Deus ele coloca ali aqueles olhos de amor sobre nós, não importa. Você pode mudar de cidade, você pode ser expulso da cidade, você pode arrumar confusão, que a bênção te acompanha. Isso fica muito claro aqui, que a bênção acompanha a quem Deus deseja, né? Então, aqui fica muito claro que a bênção de Deus acompanha, né? A gente por onde a gente for. E aí também fala, né? Isaac também, como o pai dele, né? O pai dele fez acordos, fez tratos, e aqui mostra também Isaac indo pelo mesmo caminho. Ele até prepara um banquete. Então, poxa vida, veja bem, a pessoa, ela tem inveja de você, ela briga com você, ela expulsa você de um lugar, e ainda assim Isaac abriu os ouvidos dele para escutar o rei Abimeleque, que estava todo errado, né? Inclusive fizeram maldades ali, tampando os poços de água, e mesmo assim Isaac recebe eles e dá de comer, e dá de beber, e faz um banquete, sela um acordo, eles terminam amigos. Isso também é uma lição preciosa, né? Quantas vezes a gente tá ali nervoso com alguém que nos fez mal, mas aqui ensina que a gente tem que tratar bem mesmo as pessoas que nos fazem mal, certo? E aqui no finzinho acaba falando que Esaú teve casamento com duas mulheres e elas amarguraram a vida dos sogros, né? Não sei se vai falar mais, se vai aprofundar nesse assunto, mas nós finalizamos aqui, então muito obrigada por você ter participado comigo dessa leitura. Eu te aguardo no próximo vídeo, que Deus abençoe muito a sua vida. Um beijo grande e até o próximo.